Cinerds! Hoje... vamos retornar aqui falando de filmes que nunca mais a gente falou e uma indicação do Netflix, entendeu? Netflix. Então, você é assinante aí, meu amigo, pode ir lá conferir que gosta de ficção científica, temos uma indicação boa para lhe dar. Exatamente. Em que pese a crítica não ter... a crítica não abraçou muito esse filme, não. Mas... Primeiro, vamos aqui fazer uma observação que a gente sempre faz. Isso. O filme, a intenção do filme é lhe entreter. Exatamente. Você assistiu, gostou? Ficou entretido ali válido. naquela hora e meia, 2 horas. Inclusive o que a gente fala aqui, tem filme que a gente fala que é ruim e o pessoal gosta, tem filme que a gente fala que é bom e o pessoal não gosta. Então. Não temos problemas com relação a isso. Exatamente. Entendeu? Não temos problema com a diversidade, inclusive de opiniões. Exatamente. Então, tranquilo. A intenção é dar a nossa impressão, porque de repente você assiste lá e gosta também. Ou não, você fala, pô, os caras estavam viajando, esse filme é ruim mesmo. Enfim. Os caras, o crítico disse que Gangues de Nova York era ruim. Pois você tá vendo aí? Falaram mal do Daniel Day-Lewis, esse povo de... Enfim, deixar pra lá. Pois é. Mas do que estamos falando aí, Youssef? Produção alemã, embora o filme seja todo em inglês, Mas os artistas estão dando uns bons produções. Exatamente. Uma produção alemã da K5, se eu não me engano, e distribuída pelo Netflix, traz Clive Owen no papel do detetive lá, retratado no filme, e aquela Amanda Seyfried, não é isso o nome dela? Amanda Seyfried. Gente, o filme é, como o Eduardo falou, é uma ficção científica. Agora é uma ficção científica sutil. Sim. Não é? É muito sutil a questão da ficção. Você percebe que é um filme que não teve um orçamento grande. Como vários filmes do Netflix, a gente vai falar de outros aqui. Isso. E que fique a ressalva. É do que o Eduardo vai falar agora. Exato. Particularmente, são filmes de baixo orçamento, então leve isso em consideração quando você vai assistir, mas leve em consideração que esses filmes de baixo orçamento, pra mim, é justamente onde o roteiro brilha. Porque a pessoa não tem muito dinheiro para recursos visuais, em que pese eu achar os recursos visuais aplicados nesse filme muito bons. Porque eles são adequados. Se vocês assistirem, vocês vão entender. Para dentro da proposta do filme, eu acho que ela funcionou muito bem. Funciona muito bem. Então, contexto, né, do que se trata. Exato. É um futuro distópico. Onde, pelo menos para as forças de segurança, a privacidade acabou. Exatamente. Todas as pessoas têm uma espécie de implante, embora o filme não deixe muito claro. Isso. E eu acho que é feliz nesse aspecto. Sim, não ficar explicando porque o negócio de didatismo em excesso eu também sou contra. Você interprete que nem Blade Runner. A cena tá lá, você interprete como você achar melhor. Mas todas as pessoas têm a capacidade de enxergar a realidade através de recursos de realidade aumentada. Isso. E tudo que você visualiza é gravado. Fica registrado em servidores que pode ser acessado pelas forças de segurança. E por conta disso, o problema da criminalidade está praticamente resolvido. Exatamente. Porque se você foi assaltado, a polícia pode ver quem estava passando no local na hora, acessar os arquivos visuais dessas pessoas e a partir dali cruzar os dados. Essa pessoa viu fulano de tal cometendo um assassinato, ou furto, ou roubo, quer que seja. E os crimes hoje os detetives resolvem assim, assistindo as imagens de outras pessoas. E pra ver como a coisa é tão assim, aí você vê o trabalho que vai ser retratado. A mulher foi reclamar porque uma pulseira dela de joia foi roubada. E aí é o tipo de trabalho que o cara tá lá desenvolvendo. Como você não tem acesso aos arquivos de todo mundo, você vai à polícia e a polícia acessa e descobre. E descobre o crime. E aí, bom, vamos lá. Essa é a premissa do filme. Então lembra muito... Simplório até, né? Só que é muito interessante. É uma visão um pouquinho diferente do Minority Report, por exemplo, do Philip K. Dick, né? Que foi também levado para os cinemas lá com o Tom Cruise, no papel principal. Lá você avaliava o pré-crime, a predisposição do crime acontecer, porque tinha uma leitura de futuro ali acontecendo. Se através, falando do Minority Report, você previa que aqueles crimes iriam acontecer, o que traz um debate num campo justamente isso. Você sabe que o crime vai acontecer, 100% de certeza, você sabe que vai acontecer. Prevenir o crime é certo ou é errado? Eticamente falando, Porque a pessoa era presa antes de cometer. Pois é, ela nem fez nada ainda. Então, aqui ele traz essa visão da tentativa de dominar a sociedade, de cercear a privacidade da privacidade das pessoas, né, da sociedade como um todo,
no sentido de tentar melhorar os aspectos de segurança. É um controle social penal absoluto, Isso. bem no estilo Big Brother, mas bem diferente do que imaginado lá pelo Johnny Orwell. Isso. Né? Aí vamos lá. Como eu falei, eu não gosto muito de didatismos. O roteiro, em alguns aspectos, ele se torna óbvio. Sim. Não é? Ele tem... Vamos lá, como o Eduardo falou, os filmes de baixo orçamento, eles devem ser encarados de uma forma diferente. A premissa desse roteiro, ela é fantástica, simples, como o Eduardo falou, a ideia é muito simples. Muito bem explorada. Eu achei muito bem explorada. Exato. Embora o roteiro ele traga algumas obviedades na maneira como foi produzido. Certo. Mas, ainda assim, o filme funciona muito bem porque a necessidade dos efeitos visuais que o filme precisa, ela é enxuta e casou direitinho a maneira como é feita. Essa história que ele falou, a questão da realidade aumentada. Então você, o tempo inteiro, é levado a enxergar o filme através da visão de alguém. Não é? E isso é interessante. Você vê informações aparecendo o tempo inteiro. Exatamente. Não é? São pontos de vista. E aí, a gente acabou não contando. Qual é a questão que desenvolve o desenrolar dessa premissa? Isso. Alguém está conseguindo burlar esse sistema e cometer homicídios, porque na hora da vítima ser assassinada, ela veria o seu algoz e por conta disso ficaria registrado. E o assassino consegue colocar o ponto de vista dele, assassino, nos olhos da vítima. Então a vítima ela não está enxergando nada, ela está enxergando o assassino chegando nela mesma. Isso é extremamente interessante. E paralelo a isso, o detetive, que é o protagonista, que é vivido pelo Clive Owen, ele cruza com uma pessoa que consegue se apagar do sistema. Daí, que aí fica parecendo como se fosse um bug, um erro. Isso, daí Anon, né, que vem de anonimato. Então, é por aí. A trama desenvolve com parte dessas premissas, como eu disse. Exato. Né, meio que simplório. E aí chega o contexto, né, que já que tem... Não deixa de ser um registro cibernético, então é possível hackear. Exato. E aí gira a situação, né? Então, já que alguém está hackeando as vítimas, afinal de contas, ela não está mais enxergando com os olhos dela e o registro do olho, né? Que eles se referem como olho, né? Pelo menos a tradução. O registro que ficou na mente da pessoa ali, que a polícia consegue acessar, é a visão do próprio assassino. Então nunca tem como descobrir quem é o assassino. E aí fica essa história. Então, como é que a gente prende um hacker? Temos que achar um hacker. E aí fica nessa história. Aí a Amanda Seyfried é justamente a personagem desaparecida do sistema, que ele vê ela na rua, do nada, e o Clive Owen é justamente o detetive. E toda a história ela se desenvolve nisso aí. Há um detalhe que eu gosto muito, porque é um filme, pra mim, ele pega a linha bem de ficção científica. Ele não tem muita ação, então não vai esperando um filme de ação. É uma narrativa lenta, mas eu gostei da produção. Eu acho que no que ela se propõe, no orçamento na linha de orçamento que ela tá, é um filme muito Exato, você percebe pouca tomada externa, então são tomadas internas, né? Você vê que realmente é gravação em muita local filmagem fechado. Em estúdio. Exato. Né, que já é um sinal de que o filme não tem muito orçamento. Isso. Não é? Então você vai depender essencialmente ali, realmente, da interpretação, do roteiro, né? O filme ele não tem plot twists que sejam absurdos, meu Deus, não, ele não força a barra. É meio que um conto. Ele não força a barra. Por mais que fique óbvio o que pode acontecer, ele não força a barra em fazer você acreditar que ele está indo para um caminho para de repente virar de uma maneira absurda. Não, ele traz, como eu falei, ele traz algumas obviedades no roteiro e talvez por isso a crítica tenha talvez massacrado, mas a maneira como ele foi conduzido eu acho que é bastante honesta até, é um filme que entrega, como o Eduardo bem fala, ele entrega entretenimento. É um filme que tem acho que 1h30 e pouco, 1h40 e pouco, por aí, que você vai assistir rapidinho. Foi um filme que valeu a pena. Uma grata surpresa. Então, uma grata surpresa. Amigo, cabe até um disclaimer, né? A crítica, às vezes, eu acho que ela se prende muito à questão dos filmes de grande orçamento.
E arte não está limitada à questão de você ter muito dinheiro. Não vamos achar que grandes filmes é só aqueles que podem contratar uma LucasArts. Exatamente. Minha opinião. Exatamente. Então, assim, particularmente, você tem assinatura do Netflix, gosta de uma ficção científica, estilo assim, mais lento, não história de uma história contada, bem contadinha, sem grandes revoluções tecnológicas, coisas explodindo. Então, você não vai ver nada disso, É nessa linha que o filme trabalha. Quero até fazer a observação que o Blade Runner, quando saiu, foi um fracasso. Exatamente. Por conta disso. Porque tem uma narrativa mais lenta, por conta dessa música, e a nova vai numa linha por aí. A narrativa lenta e no caso do Blade Runner, o Ridley Scott, ele tava numa vibe mais intimista ali e tal, e que o estúdio acabou cerceando muito da liberdade criativa dele. Tanto que ele lançou a versão dele depois, do filme. Ele chegou a lançar duas versões, né? Uma e depois ele ainda remasterizou, melhorou um pouquinho mais e lançou a definitiva. Acho que é The Final Cut e a Final Cut. Que a Final Cut, realmente, você assistindo, né? Não tem aquela narração do Harrison Ford e tal. Por mais que eu goste da voz do Harrison Ford, a narração era desnecessária, então, enfim. Né? Justamente isso, o filme de ficção científica, botaram no primeiro filme. O filme, às vezes, no caso do Blade Runner, o Anon faz isso, ele peca por querer explicar achar demais. Achar que seu espectador é burro. Esse é o problema. Aí, olha, o cara não vai entender que isso aqui é uma realidade aumentada. Vamos explicar como é que funciona a realidade aumentada. Não precisa. A premissa está posta, trabalhe com isso, acabou. Entendeu? Deixa as pessoas interpretarem as obras. O artista, quando libera a obra já não é mais dele. É daqueles que estão ali consumindo, que estão ali presenciando, tendo aquela experiência. Então deixe a pessoa curtir sua experiência. Não conduza as pessoas. Deixe o cara livre para ter a experiência dele. Pois é. Enfim. Então... Fica o recado de Eduardo. É isso? É isso. Estamos satisfeitos. Então, Youssef, nos despedindo desses filmes de baixo orçamento, mas que porém com um roteiro que são verdadeiras pérolas, que não dependem de grandes quantias de dinheiro. Nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com o olho do filme Anon, nem com os hackers que podem transformar o que nós estamos vendo, Basinhos, que é o Cinerds. Grande abraço. Até a próxima.